Eu peço a todos vocês, né, que fiquem bem atentos àquilo que Deus irá fazer nesta noite, tá? E que nada venha distrair vocês, tá? O calorzinho, a tecnologia, que nada venha distrair vocês, mas que vocês estejam conectados nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu iniciar essa mensagem, olha aqui. Você que está abatido, cansado, desesperançoso, tudo isso, tá? Eu quero dizer para vocês que aquilo que Deus começou na sua obra, Ele vai completar. Deus é fiel para completar aquilo que Ele aperfeiçoou e vai aperfeiçoar na sua vida. Amém? Jesus disse, olha, vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e oprimidos e o quê? Sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e é suave. Então você lança toda a sua dor, que você lança todo o jugo sobre o Senhor Jesus e pega o fardo dele que é leve e que é suave. Amém? Olha aqui para mim, presta atenção. Tem uma frase que eu carrego essa frase durante muitos anos. Eu falo assim, se um capítulo da sua vida não deu certo, não abra mão de toda a história que Deus tem para a sua vida. Uma outra frase que nós usamos muito é, para Deus, um vencedor não é aquele que sempre chega em primeiro lugar, mas é aquele que nunca desiste. Outra frase, o processo nos fere, mas o propósito nos cura. E aí no finalzinho, a última frase, eu falo assim, lembra-te, dá uma sacudida no seu irmão, fala, lembra-te de onde Deus te tirou, e assim você não irá duvidar de onde Ele irá te levar. Amém? Olha aqui para mim, por onde eu passo, nos aeroportos, no supermercado, em qualquer lugar, eu sempre falo essas frases para as pessoas. Inclusive, vindo do Texas para cá, eu falei, o pastor Kleber estava do meu lado, né? A mulher era até brasileira, para nossa surpresa, né? O que ela falou? Ela falou o quê? Ela falou, você alegrou meu dia nessa noite, nesse momento, tá? Deixa eu compartilhar aqui algo rapidinho com vocês antes de eu iniciar a ministração. Presta atenção, olha aqui. Essa semana eu estive no Texas. Eu fui ministrar lá na Brood, que faz parte da nossa rede americana, tá? Nós tivemos a conferência lá na quinta-feira, na sexta e terminou no sábado de manhã, tá? E Deus usou o coordenador, o nosso coordenador lá, o Mendes, e me deu a honra de eu ministrar na sexta-feira de manhã e na sexta-feira à noite. Tínhamos 150 pastores, 150 pastores de vários lugares dos Estados Unidos, e pastores também, muitos pastores hispanos que estão nos Estados Unidos também, tá? E olha, e pensa num grande mover de Deus naquele lugar. Foi algo sobrenatural, foi um grande avivamento. Imagina você ver os pastores chorando, se quebrantando diante da grande presença de Deus naquele lugar. Nós não temos palavra para isso, do que Deus fez. Foi algo sobrenatural que o Senhor fez naquele local, né? E interessante, o pastor Kleber foi comigo. Vem cá, pastor Kleber, rapidinho. Em nome de Jesus. Você que estava presente lá, você é uma testemunha ocular. Rapidinho, fala para a igreja o que Deus fez nesses dias lá. O que Deus fez foi impressionante. Por quê? Primeiramente, que Deus confirmou as mensagens do apóstolo antes. Deus moveu o tempo e Deus fez algo sobrenatural. Eu nunca vi na minha vida tanto pastor no chão, chorando, recebendo de Deus o sobrenatural. Foi algo tremendo. Foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Olha, eu quero assim compartilhar com vocês algo que aconteceu. Ano passado eu ministrei lá também.
E a mensagem que Deus me deu ano passado foi para pregar sobre o profeta Elias. Só que antes de eu pregar sobre o profeta Elias, eu fui no supermercado, no Walmart. Quando eu saí do Walmart, tinha um funcionário, essas pessoas ficam na porta para poder checar a compra, aquela coisinha. Quando eu saio na porta, tem um funcionário com um crachá grandão. Coloca essa foto para nós aí, rapidinho. Olha aqui o nome do funcionário, Elias. Eu ia pregar sobre ele. Quando eu saio na porta, quem está lá me esperando? O Elias. Olha, isso foi ano passado. Eu rodava na porta do Walmart, eu corria para o lado, corria para o outro, e falava em mistério, rodava essa parte, porque isso foi uma confirmação da administração. Foi algo sobrenatural. Isso foi ano passado. Esse ano, a minha primeira mensagem na sexta-feira sobre avivamento, eu vou pregar sobre o profeta Joel. E aí, eu vou no supermercado para comprar algumas coisas. Não fui lá para isso não. Eu fui lá para poder comprar uma camiseta branca para mim, não foi isso, pastor Kleber? Uma camiseta branca, né? Fui lá para comprar uma camiseta branca. Quando eu estou saindo com o pastor Kleber, quem é que está na porta me esperando? Coloca lá, bota lá, Joel. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Quê? Tá carente, é. E pensa no rapaz que ficou feliz com o abraço do apóstolo. Não, ficou impactado quando eu dei aquele abraço nele. Olha, diga assim para o seu irmão, se você espiritualizar tudo, você fica louco. Mas se você deixar de espiritualizar aquilo que é para ser espiritualizado, aí você dança. Não tem como você não espiritualizar isso. Não tem como você não ver uma ligação dessa. É algo, tipo assim, não tem explicação. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Olha, quando eu vi o profeta Joel, eu saí dali sapateando e pá daqui. Eu já cheguei já para poder ministrar voando lá na conferência. E como que o povo recebeu, como que os pastores de lá estão assim impactados. Algo sobrenatural. Amém? E Deus ministrou meu coração. Quero dizer para vocês assim, que eu estou muito cansado fisicamente. Eu estou até muito rouco. É bem visível isso. E assim, e a ministração, a última ministração, que foi o fechamento da administração, tá? Foi sobre transferência de riqueza para esse tempo do fim, porque eu expliquei que avivamento é acompanhado de batismo no Espírito Santo, transformação de vida, salvação em massa, é acompanhado de sinais, prodígios e maravilha, é acompanhado de impacto geográfico e é acompanhado também de provisão para a expansão do reino. E ali, antes de eu iniciar a minha ministração sobre transferência de riqueza, um pastor de Honduras, que ficou tão impactado de manhã, veio tomar café comigo. E ele começa a conversar comigo. E eu falei para ele, pastor Oscar, o nome dele, de Honduras, a minha ministração para o fechamento dessa conferência vai ser sobre transferência de riqueza. Sabe o que ele falou para mim? Apóstolo, para confirmar a sua administração, eu quero dizer para o senhor o que aconteceu na minha vida agora. Chegou um empresário da nossa igreja e ele semeou $1.600.000. Eu falei, pastor Oscar, o senhor está confirmando a minha mensagem. Algo sobrenatural. Inclusive, eu falei esse testemunho dele lá, para todos os pastores. E o nosso coordenador sabe disso. Algo sobrenatural. Uma igreja muito grande lá em Honduras. Então, eu quero dizer algo para vocês. O que nós vamos fazer aqui nessa noite é uma coisa direcionada por Deus. Uma coisa que o Senhor quer derramar sobre nós nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.
Vamos ler comigo alguns versículos rapidinho. Vamos embora comigo. Provérbios 13, 22. Rapidinho, vamos ler comigo todos juntos. Provérbios 13, 22. 13, 22. Vamos ler comigo? O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Jó 27, 16. Jó 27, 16. Vamos ler comigo todos juntos. Ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, 17. O que ele armazenar ficará para os justos. Amém? Vamos embora. Ageu capítulo 2, versículos 7 e 8. Vamos embora, rapidinho comigo. Ageu 2, 7 e 8. Rápido, vamos embora. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejo de todas as nações. E encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Tanto prata quanto ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu grandioso nome. Ó Deus, quem tem o poder de fazer e de realizar é o Senhor. Nós somos simplesmente um canal em tuas mãos. E esse culto, o Senhor, já estava programado pelo Senhor. E foi tão tremendo que até está aqui, Senhor Deus, a igreja se multiplicando. Quantas pessoas se tornando membro dessa casa. E justamente hoje que o Senhor está trazendo essa mensagem, isso é tudo um sinal também, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, por tudo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas, sobre esta casa nesta noite, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, Senhor Deus. Toma a minha vida, toma a vida da minha esposa, a minha casa, guarda a nossa casa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, e que a tua glória, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, venha transicionar, venha abençoar e venha trazer um grande rompimento na vida de todos nós nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amor, fala aqui, amor, fala aqui. Cadê o microfone, pastor Kleber? Fala aqui. Eu preciso falar isso para testificar. Antes de eu vir do Brasil, eu recebi uma palavra de Deus através de uma pessoa, profeta do Senhor, que eu e ele faríamos um ato profético e liberaríamos ouro, riquezas sobre a igreja. Uau! E agora eu lembrei disso. Então esse é o tempo. Deus já tem falado sobre esse momento que aconteceria de transferência de riqueza. Alguns lembram disso, né? Mas só que a gente espera o start de Deus, a hora certa, porque é espiritual, não é o homem que desata, é no tempo de Deus. Então fica ligadinho nessa noite, porque eu lembrei disso agora ali. E Deus tem algo forte nessa noite, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, preste atenção, olha aqui. Preste atenção. Quero compartilhar rápido aqui com vocês, olha só. O que eu vou ministrar para vocês não é uma técnica de coach, não tem nada contra os coaches, mas não é uma técnica de coach. Não é uma teoria da prosperidade. Não. O que eu vou ministrar para vocês é sobre o favor de Deus. Uma coisa é o favor de Deus. Não é aquela coisa que fala assim, porque você pode, você vai vencer. Não, não, nós não podemos nada se o Senhor não estiver na nossa vida. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. Mas o Senhor precisa ser o centro de tudo, porque nossa vida está nas mãos dEle. Nós somos um sopro de vida. Se eu levantou a mão, você está partindo. Então nós não podemos nada. Quem pode todas as coisas é o Senhor. Por isso que Ele tem o poder de efetuar e de realizar. Então, esta mensagem é uma mensagem 100% bíblica. Bíblica. E eu vou provar e vou mostrar para vocês aquilo que Deus ministrou para vários pastores lá, e que todos se apropriaram disso, foi algo sobrenatural, eles ficaram impactados, vocês também. Se os pastores receberem, imagina vocês. Então vamos embora, preste atenção, primeira coisa. Nós estamos no tempo do fim. Isso é fato. Estamos no tempo do fim.
O relógio do Apocalipse, ele foi feito por um grupo de cientistas muito conhecidos, há mais ou menos quase uns 60, 70 anos mais ou menos, logo após a questão da situação aqui em Cuba, do conflito dos mísseis russos que estavam em Cuba, e quase começou uma guerra nuclear. Ali eles criaram o relógio do Apocalipse, e colocaram o ponto onde iria começar os conflitos nucleares, marcando meia-noite. E esse ponteiro, todos os anos, eles vão mexendo, e eles mexeram recentemente. Sabe para quanto eles colocaram esse ponteiro? Faltando 98 segundos para meia-noite. 98 segundos para meia-noite. Hoje nós vivemos no mundo, uma guerra econômica no mundo. Porém, essa guerra vai se tornar uma guerra bélica. Isso é inevitável. Uma terceira guerra só não começou ainda na Europa, com a Rússia e com a OTAN, porque não chegou o momento. Mas a própria Europa, os próprios países, já têm até preparado a população para fazer reserva de alimento, para se preparar, porque isso será inevitável. Os próprios europeus estão falando isso, o governo está falando isso. Então eu quero te dizer algo para vocês. Para nós que somos cristãos, nada disso nos assusta. Você sabe por quê? Porque para nós morrer é lucro. O que nós precisamos é cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. E chegarmos no céu com as nossas mãos vazias. E quando nós estamos alinhados com Deus, diga para o seu irmão, se você estiver alinhado com Deus, você não vai partir antes do tempo. Você vai cumprir o seu propósito e tudo aquilo que Deus escreveu acerca de você, para o seu ministério e para a sua família, tudo irá se cumprir e o nome do Senhor será o quê? Glorificado. Amém? Glorificado. Então, diante disso, eu quero dizer algo para vocês. O mundo está afundado na imoralidade. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente. O certo virou errado e o errado virou certo. Uma loucura nós estamos vivendo no mundo hoje. Uma loucura. Então eu quero dizer algo para vocês. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós estamos aqui nos Estados Unidos. Não vou entrar em questões políticas, eu não estou aqui para isso. Mas olha aqui. Os juros imobiliários, ele estava a quase 7%. Chegou a 7% em 2024. 6,8%, 6,9%. O juro imobiliário. Nós compramos a nossa casa em 2025. 2024. Quando nós compramos a nossa casa, 2024, que o juro estava, isso daí, 2,6,8, alguma coisa assim. Quando nós compramos a casa com esses juros altíssimos. Altíssimo. Quando foi, já no início do ano agora, a moça do mortgage ligou para mim, o juro já baixou. Ela me perguntando se eu queria refinanciar a casa. Eu estava fazendo uma pesquisa para até o final de 2026, já no meado de 2026, o juros vai cair 4,3%. 4,30% ou 4,40%, uma coisa assim. Não sou eu que estou falando isso, é o mercado que está dizendo isso. O juros chegando a isso, daí 4, alguma coisa, o mercado imobiliário vai o quê? Vai começar o quê? Crescer novamente. E vai vir o quê? Um crescimento econômico. Agora preste atenção. Tem um profeta nessa nação chamado Brandon. E esse profeta Brandon, 4 meses antes das eleições, ele profetizou dizendo o seguinte, que o Trump iria ganhar as eleições, mas antes disso ele sofreria um atentado, a bala passaria pela orelha dele, iria atingir os tímpanos dele, ele cairia, levantaria muito mais forte, o país inteiro ficaria quase todo vermelho, viria uma onda de patriotismo muito grande no país. E que o primeiro ano seria muito difícil a economia, porque ele ia ter que botar tudo em ordem. Mas que no segundo ano já começaria a melhorar. Terceiro ano vai explodir, quarto vai explodir. Vai vir uma grande transferência de riqueza.
E ele fala o seguinte, mas que também vai vir acompanhado do avivamento nessa nação. Um grande avivamento nos Estados Unidos também. E você vê com a morte do Charlie Kirk, como que já mudou já a atmosfera da nação. Como que todo mundo já está buscando o Senhor. As universidades, os jovens, tudo está um grande mover de Deus. Porém, ele fala que depois do governo Trump, ele fala assim, lá na frente não sabemos que já estamos chegando realmente nos fins de tudo. Então eu quero dizer algo para vocês, olha, eu como um sacerdote do Altíssimo, uma pessoa que está conectado com Deus, tá vindo uma grande chuva de prosperidade para a igreja do Senhor nesses próximos meses. Porém, preste atenção, olha o que a Bíblia diz, vou tirar riquezas do ímpio e vou dar para o justo. Quem é o justo? Quem é o justo? O justo é uma pessoa que tem uma vida piedosa, é uma pessoa que o coração dele não está em dinheiro, o justo é uma pessoa obediente, o justo é uma pessoa humilde, o justo é uma pessoa que obedece às Sagradas Escrituras, o justo é uma pessoa que não só exerce perdão, mas exerce misericórdia. Você entende? Então Deus vai fazer isso. Então eu quero dizer algo para você. Se prepare, porque se você é uma pessoa justa, Deus vai te dar grandes contratos, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Se você não tem sua casa, eu profetizo que você vai comprar sua casa. Você está entendendo? Se você não está legalizado, eu profetizo que Deus vai criar leis nessa nação, para criar meios para poder legalizar você. Eu profetizo que Deus vai fazer algo grande, algo sobrenatural sobre a sua vida de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Não tenho dúvida disso. Mas para isso é necessário você o quê? Ser uma pessoa justa. E uma pessoa justa, ela é uma pessoa humilde, tem um coração quebrantado, ela é obediente. Uma pessoa justa é uma pessoa que exerce o perdão, exerce a misericórdia. Diga para o seu irmão, você quer colher perdão e misericórdia? Você precisa plantar o perdão e plantar a misericórdia. Amém? Então, eu quero dizer algo para vocês. Quando eu falo de perdão, Pedro perguntou a Jesus, em Mateus 18, 22, não precisa colocar não, Pedro perguntou, Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão até 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7, que dá 490. Se você pegar no costume judaico 490, não significa que é uma regra, que é desse jeito. Ali Jesus está nos ensinando que o perdão é ilimitado. Perdão é sem fim. Temos que perdoar. Diga para o seu irmão, quando nós perdoamos, nós ganhamos uma coisa: paz e libertação da alma. E quando nós não perdoamos, nós somos vencidos pelo orgulho. Então vamos embora. Eu quero aqui, de uma forma rápida e objetiva para vocês, passagens bíblicas, personagens bíblicos que receberam transferência de unção. Eu só vou mais rápido, não vou transferência de riqueza, só não vou ler os versículos para que a gente possa correr, até mesmo pela situação que nós nos encontramos aqui. A primeira pessoa a receber a transferência de riqueza foi Abraão. Abraão recebeu transferência de riqueza. Prata, ovelhas, bois, sabe de quem? De Faraó. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. E Abraão é o nosso pai da fé. Segunda pessoa a receber transferência de riqueza na Bíblia foi Isaac. Isaac prosperou num tempo de grande crise naquela época. Prosperou muito. Veio uma transferência de prosperidade para a vida de Isaac. Uma outra pessoa que recebeu transferência de riqueza foi Jacó. Ele recebeu de Labão. Está na Bíblia. Recebeu transferência de riqueza de Labão. Outra pessoa que é um personagem muito conhecido, que você conhece, todos nós conhecemos. Qual foi a pessoa que saiu da prisão e recebeu transferência de riqueza? José. José saiu da cadeia, recebe transferência de riqueza, foi governador do Egito.
Tinha um rei, mas quem mandava, quem governava era ele. José recebeu transferência de riqueza, algo sobrenatural na vida de José. Porém, José, ele era um homem justo. José era um homem obediente. José era um homem que não guardava rancor. José era um homem que perdoava. José era um homem misericordioso. José é um homem que foi fiel à sua família. José, ele é um exemplo em todas as áreas para nós, porque José não tem mancha. Não tem mancha, tem muitas marcas, mancha não. Ele é um exemplo em todas as áreas. Se a gente tivesse um José aqui, ele poderia ser líder da família, porque ele foi sensacional em relação à sua família. E foi o único homem na Bíblia que antes de morrer, pediu à sua família: assim que eu morrer, que vocês possam embalsamar o meu corpo, guarda os ossos, porque quando vier a promessa que Deus fez para tirar os hebreus do Egito, eu quero que os meus ossos sejam enterrados na terra prometida. 400 anos se passaram. Quando Moisés sai do Egito, ele com o povo, eles levam o quê? Uma caixinha com os ossos de José e foi enterrado na terra prometida. Diga para o seu irmão, por que Deus atendeu o pedido de José? Estava preocupado com os ossos dele. Diga para o seu irmão, o problema não era os ossos. O problema era a vida de fidelidade de José. Ele atendeu, foi a fidelidade dele. Então, um pedido de José para Deus era praticamente impossível de ser negado. Foi o único homem que Deus atendeu um pedido até depois de morto. Dá para vocês entenderem isso, como que é poderoso? Então, o que eu estou ministrando para vocês aqui, nessa noite, é algo para poder transicionar a sua vida, você se apropriar disso e viver tudo que Deus tem para esse momento agora, para essa época agora. E qual foi a outra transferência de riqueza? Foi o próprio povo hebreu, porque o povo hebreu, quando sai do Egito, Faraó deu o que para o povo? Deu a prata, deu o ouro, deu tudo. Porque eles estavam com medo de morrer, não, leva o ouro, leva a prata, leva tudo. Saíram do Egito levando o ouro e a prata do Egito, os hebreus. Uma grande transferência de riqueza. Agora eu quero rapidinho trazer para vocês aqui uma passagem bíblica. Inclusive, Deus me deu essa palavra alguns dias atrás. Eu estava no quarto orando a Deus. E Deus me deu 2 Reis, capítulo 7. Foi essa palavra que Deus me deu, quando o profeta Eliseu, ele profetiza sobre Samaria. E quando eu comecei a ler, eu já tinha pregado em cima dessa mensagem. Mas ali foi algo tão tremendo, que quando eu terminei de ler a mensagem, eu estava falando em mistério dentro do quarto, uma glória de Deus, uma presença de Deus. E eu perguntei assim: Senhor, o Senhor está dizendo para mim que o profeta Eliseu, ele é de Gileade? Mas eu nunca ouvi um pregador esses anos todos falar que Eliseu é de Gileade. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, em lugar nenhum. Eu tenho 37 anos de convertido. O Senhor está falando para mim? E o Senhor falou assim: o profeta Eliseu é de Gileade. Eu vou lá pesquisar. E a Bíblia fala que ele é de uma cidade chamada Meolá. E essa cidade está dentro de Gileade. Aí vou ligar para um guia de Israel, um homem muito influente de Israel, e vou fazer essa consulta a ele. Ele: apóstolo, o senhor está certíssimo. Eliseu, ele é de Gileade. Então Deus me deu essa palavra, e confirmando justamente uma transferência de provisão, algo poderoso, algo tremendo, algo sobrenatural. E ali eu quero de uma forma rápida passar essa passagem para vocês. Vamos ler aqui comigo rapidinho como é que estava Samaria, a situação de Samaria. 2 Reis 6, 24 a 28, rápido, vamos ver como é que estava a situação. Vamos ler comigo, todos juntos, vamos ler comigo, igreja, rapidinho. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, que era a Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou o quê? Samaria. O cerco durou tanto, que causou tanta fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata, e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata.
Versículo 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, ó rei, meu senhor. Verso 27. O rei respondeu: se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Versículo 28. Contudo, ela perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Versículo 29. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era vez de comermos o filho dela, mas ela não havia o quê? Ela havia o escondido. Para aqui, presta atenção. Olha aqui, um exército cercou Samaria e cercou todas os caminhos que chegava a provisão na cidade. Se você fecha as estradas que os caminhões trazem, o suprimento, tudo isso, não vai ter comida na cidade. E o rei da Síria cercou Samaria ao ponto de não ter mais comida na cidade. Porque ninguém podia entrar nem sair. Tinha um exército poderoso, cercou tudo. Conclusão, acabou a comida, acabou a provisão, não tinha mais comida no supermercado, não tinha mais nada. Ao ponto de estarem praticando canibalismo. Olha a situação que chegou à cidade de Samaria. Diga para o seu irmão: mas tinha um profeta de Deus nessa cidade. Diga assim para o seu irmão: ainda que esteja uma situação insustentável, basta ter um profeta de Deus para liberar uma palavra e todo o cenário será mudado. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. E o que acontece? Chamaram Eliseu. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Olha o que Eliseu fala. Vamos ver comigo todos juntos. Vamos ler comigo todos juntos. Vamos embora, todos juntos. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, fala amanhã. Fala amanhã. Fala amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma ceia de farinha com duas ceias de cevadas serão vendidos por um ciclo de prata. Olha aqui, ele está profetizando que amanhã, no outro dia, teria uma grande transferência, uma grande provisão. Diga para você, irmão, os profetas são loucos mesmo. Sabe o que acontece? O capitão do rei, que era oficial, olha o que o oficial vai falar, versículo 2. Vamos ler. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, o advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Diga para o seu irmão: não duvide do que Deus está falando nessa noite. Creia, tenha fé. Esse culto é um culto profético. Esse culto é um culto sobrenatural. Esse culto é um culto de intervenção divina. Esse culto é um culto de milagre. Esse culto é um culto de transferência de riqueza. Esse culto é um culto para mudar a sua história, para mudar a sua vida. É um culto poderoso. E a apóstola Liara veio falar aqui. Um profeta lá no Brasil disse para ela que via eu e ela fazendo um ato profético e que transmitia o quê? Prata e ouro para as pessoas. Ouro, saía ouro das nossas mãos. Algo sobrenatural. Poderoso.
Então eu quero dizer algo para vocês, se prepare, porque se você é justo, se você é dizimista fiel, se você é obediente, se você é humilde, se você é fiel, se você é temeroso, se você exerce misericórdia, perdão, eu quero dizer, você é justo, você está capacitado, habilitado para receber essa última e grande transferência que vai vir agora, nesses próximos anos, agora, ali, amanhã. Algo sobre, é um tempo de posicionamento. Lembra do pastor Oscar de Honduras? Apóstolo, eu recebi agora, recentemente, $1.600.000 lá em Honduras. Olha que milagre. Lá no Brasil agora, uma irmã, lá no Brasil, uma pessoa chegou para ela, deu um apartamento para ela lá perto da igreja, de 3 quartos, quitado para ela, deu para ela, e ela testemunhou isso na igreja. Então deixa eu te falar uma coisa para você, que você não venha botar Deus dentro de uma caixinha, que você não venha limitar o poder de Deus. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. É algo tremendo, é algo poderoso. Então eu estou aqui justamente como um profeta de Deus, e por coincidência Eliseu era de Gileade, e por coincidência você está numa casa que se chama Gileade, uma casa profética, uma casa profética que está alinhada com os céus. Olha aqui, alinhada com os céus. E eu quero dizer algo para você, se prepare, porque a transferência está vindo grandes bênçãos. Você vai assinar grandes contratos. Deus vai trazer grandes pessoas que vai falar assim: eu não sei porquê, mas Deus manda te dar essa casa, Deus manda fazer isso, Deus manda assinar um contrato com você. Vem trabalhar comigo, eu vou te pagar muito mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus está movendo os céus, Deus está movendo a terra, Deus está fazendo algo tremendo. Deus vai abrir portas na imigração para te abençoar, para liberar sua documentação, para liberar sua casa própria. Deus vai fazer algo tremendo, Deus vai fazer algo poderoso. Eu repreendo toda incredulidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui diz a palavra de Deus, que na porta de Samaria tinha 4 leprosos, versículo 3 e 4, vamos ler comigo todos juntos, 3 e 4, vamos ler. Havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos assírios, dos amareus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não, nos matarem, morreremos. Tinha 4 leprosos na porta da cidade. E eles falam: se nós entrarmos lá dentro, vamos morrer porque não tem comida. Se ficarmos aqui, vamos morrer também. Então só tem um jeito. Vamos lá, no exército dos assírios, dos arameus. Quem sabe eles podem nos dar alimento. E assim eles foram. Porém, diz a palavra de Deus, olha que diz a palavra de Deus, quando eles estavam indo em direção ao acampamento do exército inimigo, diz a palavra de Deus que o exército inimigo, eles ouviram um barulho, como se estivesse vindo vários cavalos, um grande exército para poder contra-atacar eles. Porém, esse grande exército era um exército de anjos, justamente para poder preparar o caminho da palavra do homem de Deus. Diga para o seu irmão: quando uma palavra profética, alinhada com os céus, é liberada, Deus envia os anjos na terra para respaldar a palavra do homem de Deus. Você pode aplaudir? Versículo 5, vamos ler o versículo 5 ao 7, vamos lá todos juntos. 5 agora, verso 5. Ao anoitecer,
eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou outros reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Olha aqui, eram anjos. Eles ouviram barulho, mas eram anjos que foram. Olha que coisa tremenda. Eles ouviram esse barulho. E diz a palavra de Deus que esse exército poderoso, eles o quê? Fugiram. Nisso que fugiram, deixaram o acampamento com toda a provisão, com comida, com carne, com toda a provisão, algo sobre, até com ouro, com prata, com tudo. Quando os 4 leprosos chegaram, encontraram um Walmart lotado, sem ninguém. Ele não sabia se ia na seção do frango, não sabia se ia na seção da carne, se ia na seção do refrigerante, dos docinhos. E eles começaram ali, ficaram tão impactados, comendo aquilo tudo, todo feliz. O Walmart vazio só para eles ficaram impactados. Porém, eles falaram assim: nós não podemos receber essa bênção sozinha. Nós precisamos lá avisar, porque tem um povo lá, morrendo de fome lá. Diga para o seu irmão, a prosperidade que virá sobre a sua vida é o favor de Deus. Tem propósito divino. Você vai ter sua casa, você vai ter sua legalização, você vai ter tudo, mas a maior parte dessa provisão é para a expansão do reino de Deus, é para que o Senhor possa administrar, é para que Deus possa fazer grandes coisas. Isso é algo tremendo, isso é algo poderoso. E sabe o que eles falaram? Temos que ir lá avisar o pessoal de Samaria. Versículos 7 e 8. Vamos ver todos juntos. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder o quê? Tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram dali outros objetos e esconderam também. Versículo 9, olha o versículo 9. Então disseram um para os outros: não estamos agindo o quê? Certo. Diga para o seu irmão, essa transferência não é só para você, é para o reino, para que possamos expandir, ajudar missionários, abrir campos missionários, missões, algo tremendo, algo poderoso. Quero dizer algo para vocês, essa semana agora, sábado ontem, nós formamos 17 alunos da escola de princípio lá em Moçambique. Vamos aplaudir o Senhor. Você vê a alegria deles com o diploma na mão, a alegria deles sendo formado, algo sobrenatural. Eu estou com o diploma, eu estou com os vídeos, estou com tudo, eu vou passar isso para vocês vão ficar impactados. Então, vamos ler comigo todos juntos? Essa parte aqui é muito importante. Então disseram uns para os outros: não estamos agindo o quê? Certo. Este é um dia de boas notícias, mas nós estamos o quê? Calados. Se esperamos até o amanhecer, seremos o quê? Castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Diga para você, a bênção quando transborda é para alcançar outras vidas. É para alcançar outras vidas. Diga para o seu irmão, essa transferência de riqueza hoje não é para destruir sua vida, não é para destruir o seu casamento,
não é para afastar você do caminho do Senhor, mas é para trazer a medida que você necessita, e a outra parte Deus vai administrar para a expansão do reino. Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte. Porém, preste atenção. O profeta, o oficial falou o seguinte: ainda que se abra uma janela do céu, jamais isso vai acontecer. Você está doido, cara. Sabe o que acontece? Os leprosos chegaram lá e foram diante do rei e contaram tudo para o rei. Tem um Walmart lá fora lotado com comida para abastecer a cidade toda. Aí o oficial falou assim: eu não acredito, rei. Aí os leprosos: nós fomos lá, saímos de lá agora, está tudo pronto para poder abastecer a cidade. O que o rei fez? Enviou alguns soldados lá no acampamento, foram lá, voltaram: rei, esses leprosos estão falando a verdade, o Walmart está lá pronto com tudo. O rei notificou o povo todo. O povo saiu correndo, desesperado. Todo mundo para poder ir lá no Walmart. Sai aquela multidão na porta da cidade. Quando sai aquela multidão na porta da cidade, vem aqui. Isso é só um ato profético, tá? Você está recebendo transferência de riqueza. Fica aqui. Quando o rei anunciou, sai aquela multidão. E quem estava lá na porta da cidade? O oficial. Quando a multidão passou, o oficial, paf, caiu no chão. A multidão atropelou o oficial e o oficial morreu, foi pisoteado. O oficial foi pisoteado. Levanta aí, porque você é só um teatro só, você está para receber a bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui. Vamos ver, versículo 16 e 17. Vamos ler comigo todos juntos. 16 e 17, vamos ver todos juntos. Então o povo saiu e saqueou o Walmart dos arameus. Assim tanto será de farinha como 2 de ceia de cevada. Passaram a ser vendido por um ciclo de prata, conforme o Senhor tinha dito. 17. Ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade o incrédulo, o carnudo. O oficial fala: não sou eu não, Senhor. Em cujo braço tinha se apoiado. Mas quando o povo saiu, ele foi o quê? Diga para você, irmão, você não vai ser atropelado. Mas você vai ser alcançado pela transferência de riqueza na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo, eu declaro isso nessa noite, na sua vida, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Oh! Oh! E nós vamos fazer agora o ato profético agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Olha aqui. Vem aqui, pastor Kleber, segura aqui para mim. Em nome de Jesus. Vem cá, Andresa, segura aqui para mim aqui. Olha aqui, essa bandeira aqui é a bandeira de Jerusalém. Coloca ela no alto assim, aumenta assim. É a bandeira de Jerusalém. Essa bandeira não é de Israel, não é dos Estados Unidos, não é do Brasil, não é da Europa. Essa bandeira é a bandeira universal. Por que é a bandeira universal? Porque foi em Jerusalém que Deus apresentou Isaac. Foi em Jerusalém que Jesus foi apresentado. Foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Foi em Jerusalém que Jesus ressuscitou. E foi em Jerusalém que nasceu a igreja do Senhor.
Então essa bandeira não é exclusiva de um país. Essa bandeira é uma bandeira universal. E diga para você, irmão, e quando nós finalizarmos a nossa missão nessa terra, nós iremos para Jerusalém Celeste. Você entende que Jerusalém é a bandeira universal da terra e do céu, de tudo? Agora vou te mostrar o significado da bandeira. Repete comigo. Branco significa santidade. O azul significa os céus de Deus. O amarelo significa a riqueza, o ouro de Deus. E esse leão aqui é o seu Senhor, é o seu Salvador, é Jesus Cristo, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E nós vamos agora. Quero chamar aqui a apóstola Yara. Vem aqui, amor, segura aqui comigo. Cadê os copinhos? Tá aqui. Fica aqui comigo aqui, amor. Tira esse púlpito aqui para mim. Coloca aqui no cantinho ali, fazendo um favor. Vem aqui. Vem para cá vocês um pouquinho aqui. Segura aqui, amor. Fica diante da igreja aqui. Daqui os copinhos aqui. Tá aqui. Vem aqui, diaconisa. Fica com os copinhos aqui. Ajuda ela aqui também. Vem cá. Olha aqui. Vamos ungir. Nós vamos fazer o ato profético. Foi esse ato profético que eu fiz com 150 pastores lá e eles estão chorando, impactados até hoje. Olha aqui. Cada grãozinho desse de arroz significa uma alma que nós vamos alcançar para Jesus. Através de missões, através dessa cidade, em todos os lugares que Deus mandar, nós seremos enviados. E só para poder impactar mais e mais a sua fé, domingo passado nós estávamos aqui com o pastor William, com a pastora Luciana, com a bandeira da Espanha. E o nosso coordenador americano está mudando do Texas para a Espanha. Quando eu contei isso para o Mendes, ele chorou. Eu botei até a nossa foto lá para os pastores verem. Ele chorou, ele foi mais encorajado ainda para ir para a Espanha. Algo tremendo, algo poderoso. E aí, olha que cada grãozinho desse daqui significa uma alma que nós vamos alcançar para o reino de Deus. Mas o grão também, na época de José, simbolizava dinheiro, riqueza. Por isso que ele foi próspero, abençoado. A prosperidade foi tão grande que ele abençoou todos os seus irmãos, toda a sua família. Algo sobrenatural. Então nós vamos aqui fazer o seguinte, a apóstola vai orar, depois eu vou orar, vamos ungir daqui o copinho. Você vai sair do seu lugar e você vai aqui pegar um pouquinho disso daqui. Vai botar a tampinha e vai colocar no seu quarto de oração. E você vai todos os dias reivindicar esse ato profético na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, ora, amor. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e te agradecemos por essa noite tão especial, preparada pelo Senhor. Obrigado porque estamos aqui debaixo desse céu. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, dentro dessa atmosfera profética, desse ambiente profético que o Senhor preparou para nós. Senhor, é por causa das tuas misericórdias que se renovam, Senhor, porque de nós mesmos jamais poderíamos receber tamanha bênção. Obrigado, Senhor, e agora nós apresentamos a Ti, para que tudo se conclua como o Senhor prometeu, planejou, mostrou, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, esses grãos ao Senhor, que o Senhor venha abençoar agora, em nome de Jesus, derramando a unção específica a respeito do Eduardo
desse ato profético, daquilo que o Senhor tem a fazer a partir de hoje, o desatar na vida de cada um, na vida financeira, a prosperidade na vida de cada um e cada família, seja hoje desatada, seja hoje liberada, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo a incredulidade, a apatia, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e haja agora fé, haja ativação da fé. Ah, Senhor, se nós não estávamos antes, se tem alguém aqui que está debaixo de culpa, por achar que não é digno, por achar que não está na condição de justo, ah, Senhor, não estaria aqui se o Senhor não tivesse propósito. É verdade. Então nós queremos agora juntos pedir perdão. Amém, pela Senhor. falta de posicionamento com a Tua palavra, na Tua presença, por não termos, ó Pai, levado o Senhor a sério. Ah, Senhor, por estar, Senhor, em pecado em alguma área, por não ter, Senhor, sido alguém que realmente valoriza o Teu reino e participa do estabelecimento do Teu reino nessa terra financeiramente, quando não somos fiéis ao Senhor. Ah, Senhor, muda a história hoje, através do nosso clamor, por causa da Tua misericórdia, perdoa. Começa uma nova história hoje na vida do Teu povo, ah, daquele que foi infiel até aqui, que a partir de hoje se comprometa contigo, ah, Senhor, de se posicionar para viver o que o Senhor tem para o justo agora nesse tempo. Ah, hoje, Senhor, se faz um acordo contigo, e já hoje seja liberada a Tua fidelidade nessa aliança, nesse acordo, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora a escassez. Em nome de Jesus, Amém, repreendemos agora a incredulidade, repreendemos agora o ladrão, o devorador, todos aqueles espíritos malignos que tentavam impedir a prosperidade da Tua igreja, que estavam tentando reter a documentação, a prosperidade, as bênçãos prometidas pelo Senhor. Cai agora por terra, sai em nome de Jesus da vida do Teu povo a tristeza, porque agora no lugar da tristeza é a alegria, no lugar da vergonha é dupla honra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, no lugar da escassez, uma grande prosperidade seja liberada agora sobre a vida de cada um daqueles que creem, daqueles que têm o coração para investir no Teu reino, para liberar e repartir com os irmãos, em nome de Jesus. E quando for liberado, Senhor, esses grãos na vida do Teu povo, ah, Senhor, que a prosperidade, a unção da prosperidade entra nas casas, entra na vida do Teu povo, em nome de Jesus, nesse ato profético. Agora, no lugar da escasqueia, sua abundância sendo liberada agora na vida daqueles que creem em Ti. Ah, Senhor, nós somos movidos pelo Teu Espírito. Nós não somos movidos por coisas materiais. Nós não somos movidos por teologia da prosperidade. Não é isso, não é esse, é aí o nosso foco. O nosso foco é estar debaixo do sobrenatural, da unção do Senhor, na obediência do Senhor. Então, em nome de Jesus, hoje cai as cadeias que prendia o Teu povo na escassez, que prendia na dificuldade, que prendia, Senhor, o Teu povo. Cadeias sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Ai, decalabaçou, tudo que estava preso na tua vida é liberado, é hoje. Debaixo dessa unção aqui, nesse ambiente profético, é liberado, as portas são abertas. Ai, os céus são abertos para a tua vida. Agora, vai, recebe já, porque vem do céu, vem do Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, eternamente. É Jesus que libera na tua vida. Agora você vai viver a abundância de Deus,
oportunidades, riquezas, agora transferência sobre a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro que você será o primeiro a testemunhar nesses dias. Anaia Calabaçou, os milagres que acontecerão, você correrá para testemunhar. Como aqueles leprosos, você não se calará. Como aqueles leprosos, você virá e anunciará o poder do teu Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos começar a adoração. E no momento que eu liberar, vocês vão sair do local de vocês. Mas venha com fé. Venha com fé. Venha com fé. Venha com fé. Vamos adorar o Senhor.